Bom dia. Voltando então à nossa conversa sobre transformada em bloco, mais especificamente a DCT, transformada de cosseno discreta. Nós vemos aqui esse gráfico de novo, né, das funções base, aqui em azul a primeira função base, o k igual a 0, até a última que seria em preto do k igual a 31, onde você observa mais alta frequência. Então esse k, ele denota a frequência e ela, à medida que vai aumentando esse número, essa frequência vai aumentando. Então eu quero fazer, logicamente, essa primeira interpretação de transformada de bloco como sendo multiplicação por matriz. Então notem que naquele caso da figura era n igual a 32 a dimensão, aqui para simplificar é n igual a 4 apenas, mas você observa que na matriz A, aqui da matriz da transformada, a transformada inversa, como o jargão chama, você tem a primeira função base aqui na coluna do k igual a 0, e aqui do k igual a 1, do k igual a 2, e dá para notar que essa é a de frequência mais alta, porque alterna, ó, positivo, negativo, então essa do k igual a 3, nesse caso, para n igual a 4, é a da frequência mais alta. Então é interessante nós observarmos a formulação matricial, mas também há a formulação que usa as equações. Então as equações da DCT estão aqui. Esse é o x de k, ou seja, o coeficiente késimo da DCT, e ela é obtida como um produto interno entre o xn e as funções base, que no caso, dependendo do valor de k, você vai alterando ele desde 1 até n-1, e esse aqui é para k igual a 0. E aí você observa a função base variar, e aí note, essa interpretação de produto interno é que é interessante, porque você pode fazer uma analogia com o espaço de vetores. Assim como lá no espaço de vetores nós fazemos um produto interno para achar os coeficientes, aqui também. E eu quero trabalhar um pouquinho melhor para que vocês possam compreender essa expressão aqui como um produto interno. Mas primeiro vamos nos familiarizar, já que tem três variáveis aqui. Na verdade o n é fixo, que seria a dimensão da transformada. Ele é que diz qual é o tamanho da matriz, então n igual a 4 significa que eu vou estar trabalhando com vetores de dimensão 4 e uma matriz de transformada 4x4, uma matriz inversa e uma matriz direta 4x4. O k, ele me dá a frequência, ou seja, é a coluna naquela matriz de transformada, a matriz A, e à medida que o k vai aumentando, a frequência vai aumentando. E o n, ele tem a interpretação de tempo, ou seja, você vai fazer o produto interno ao longo do tempo, com n igual a 0 até n-1. Então eu tenho um vetor de n pontos no tempo, x de n, e aqui essa função base. Então trabalhando isso no MATLAB, nota que tudo inicia com nós definindo, nós temos que definir a dimensão, e aqui eu estou, por simplicidade, assumindo que n igual a 4. Então eu vou ter vetores que podem ser no tempo, interpretados como vetores no tempo de dimensão 4. E aí a minha função base, ela tem essa fórmula aqui, o π, que multiplica 2 vezes n mais 1, vezes k, tudo isso dividido por 2n. Então eu estou comparando aqui essa fórmula, basicamente, com essa aqui, né, π, que multiplica, aqui está no numerador, e a gente vai fazer então o k variar, certo? E notem, a minha interpretação aqui importante é para o n. O n aqui desse cidadão é o n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Então, no MATLAB isso pode ser simplificado dessa forma. Então agora eu vou extrair, considerando que a função base de k igual a 1, que essa é a segunda, já que a primeira é k igual a 0, vamos ver aqui a minha função base. Vou chamar assim de fb de função base. Como é que fica? Então, jogando aqui no MATLAB, eu posso plotar o meu fb, certo? Essa seria a função base k igual a 1. Se eu fizer o k igual a 2 e plotar, eu tenho essa função base. Opa, sabia que estava esquecendo de algo, é o cosseno, obviamente, certo? Ficou faltando fazer o cosseno, né? Eu estava basicamente só gerando os ângulos. Então agora a gente tem
para o K igual a 1. Na verdade, aqui eu mudei. Deixa eu fazer de novo. Se eu fizer isso para o K igual a 1, e usando a fórmula corrigida, que eu incluí agora o cosseno, então eu posso plotar. Essa aqui seria para K igual a 1. Agora refazendo para K igual a 2. Então eu já vejo, para n igual a 4 quase que não se vê cossenos, certo? Mas essa seria aqui para K igual a... E aí seria a nossa maior frequência, a K igual a 3. E aí essa estaria representando como a maior frequência. É melhor nesses casos a gente usar o stem ao invés do plot para ver os números. Então dá para ver que esses são os do K igual a 3. Se eu colocasse K igual a 0, aí eu estaria com basicamente uma função base com todos os valores 1, como a gente viu no gráfico. Então vamos pegar esse FB, a função base aqui do K igual a 1, só para que nós vejamos que se é essa função base, o que a fórmula vai calcular na verdade é, dado uma função base, eu quero saber o produto interno. Então como é que nós vamos calcular esse produto interno? Da mesma maneira como feito anteriormente, entre isso e o sinal. Ora, aqui o MATLAB está fazendo numa tacada só, andando, né, no vetor, por exemplo, para n igual a 0, ele vai multiplicar esse número por esse, para n igual a 1, esse com esse, etc. Depois a gente soma e aí encontra o produto interno, que a menos de um fator de escala, que é esse fator de escala aqui, 1 sobre raiz de n, é o que está embutido aqui, já que a função base é toda 1, estou sumindo aqui, quase eu não consigo enxergar que está vendo o produto interno. Mas para outra função base, para cá, diferente de 0, eu consigo ver que esse cosseno vai me dar a sequência, que a gente está chamando ali de FB, e aí esse somatório é para que nós obtenhamos o produto interno do x de n com essa função base, e esse aqui é um fator de escala para que a função base seja não só ortogonal, mas também tenha norma unitária, para que seja um conjunto de funções bases ortonormais. Então essa seria a interpretação da transformada. Eu posso, obviamente, usar aquela notação matricial, mas eu também posso fazer desse jeito, e aí eu vou calculando. Então no caso aqui, para n igual a 4, eu faço para K igual a 1, 2 e 3, uso dessa fórmula, e como é um caso especial aqui, para K igual a 0, o fator de escala muda, então eu tenho basicamente 1 sobre a raiz de n ao invés de 2 sobre n raiz quadrada. Então, por mudar o fator de escala, a gente acaba tendo duas, né, expressões, mas é a mesma interpretação aqui para o x de 0, é de produto interno, e eu vou fazendo isso para calcular cada coeficiente, e eu vou obter o mesmo resultado do que eu obteria, obviamente, se eu estivesse usando a notação matricial. A DCT é bastante usada em codificação, mas a transformada em bloco mais utilizada certamente em aplicações práticas é a DFT, a transformada discreta de Fourier, e ela tem essas funções base aqui que aparecem nessa equação, onde você tem E elevado a J 2πnk, onde por identidade de Euler a gente pode escrever essa exponencial complexa como um cosseno mais Jc, então ela tem parte real e imaginária. Por isso que eu comecei pela DCT, porque as funções base são reais, é mais fácil de tratar, e a DFT ela acaba tendo essas funções base complexas. Então é essa DFT que, quando vai ser calculada, tipicamente se usa algoritmos rápidos de FAST, Fourier Transform, seriam os algoritmos de FFT que inundam hoje as aplicações práticas. Vamos nos familiarizar com essa função base observando o seguinte. Eu tenho, voltando aqui, né, eu tenho, ao invés dessa função cosseno, eu tenho até uma expressão melhor, já que é j vezes 2π. O n aqui, não se esqueçam que é uma interpretação de tempo, e aqui eu vou dividir pelo n grande. Então eu estou implementando esse cidadão como sendo essa expressão, e eu tenho o fator de escala 1 sobre n aqui na frente, certo? Então, considerando que o j é raiz quadrada de 1, né, isso no MATLAB já vem por default, mas eu posso só explicitar aqui. Então eu tenho a minha função base da DCT, desculpa, da DFT, como números complexos. Notem, olha, para k igual a 1, eu vou ter esses números com parte real e imaginária, certo?
Então, se eu quiser plotar, eu não posso plotar assim, vai dar um gráfico todo maluco. O MATLAB interpretou que eu quero botar os números reais aqui na abscissa e os imaginários na ordenada. Então isso não faz muito sentido, a gente vai ter que ver essas funções base observando sua parte real e depois, se quiser, sua parte imaginária. É mais interessante, para que nós tenhamos gráficos bonitos, que a gente faça com, obviamente, um número maior, o valor de n igual a 32, por exemplo. Opa, em algum lugar que eu perdi o n igual a 32, porque eu estou gerando apenas 4 números. Estou gerando apenas 4 números por causa disso. Eu tenho que colocar aqui de uma forma mais genérica, de 0 até n-1 me dá os 32 números. E agora eu tenho funções básicas que, se eu plotar, eu consigo enxergar com mais tranquilidade, que são senos e cossenos, certo? Aqui no caso um cosseno. E é isso que a gente vai estar usando para DFT. Ela tem bastante uso porque ela tem, diferentemente da DCT, ela tem intrinsecamente a capacidade de representar sinais que tenham simetrias ímpar, porque o seno vai facilitar nisso. Então a gente vai ver a DFT sendo trabalhada tipicamente usando essa representação. Como o 2π dividido por n aparece bastante, se define esse fator aqui, que twiddle em inglês seria uma rotação, e esse é um número complexo, e a gente deve interpretar números complexos como podendo ser escritos dessa forma: magnitude e fase, onde a fase é E elevado a J alguma coisa. Então esse número aqui é o ângulo menos 2π dividido por n, e ele tem magnitude 1. Então, por ele ter magnitude 1, a gente chama twiddle, porque multiplicando por ele vai apenas mudar o ângulo do número complexo pelo qual ele está sendo multiplicado. Então, dependendo do n, eu vou estar separando ou dividindo o círculo unitário de 2π em ângulos que, por exemplo, são 120 graus para n igual a 3, que são de 90 graus para n igual a 4. Então, recordem a minha expressão eu vou pegar a minha interpretação aqui, o n e o k eu estou extraindo por um tempinho, certo? E daqui de cara eu vejo que eu pego 2π dividido por n. Então, se n igual a 4 dá 90 graus. E aí eu vou usar essas duas variáveis auxiliares para que o k me dê a frequência e o n tenha essa interpretação de tempo. Eu vou fazer o n sendo de 0 até n-1 andar no tempo, e aí o produto interno vai poder ser calculado com o sinal x de n. Nós não vamos nesse curso abordar a FFT como algoritmo ou essa notação usando o Twiddle Factor, mas só para que vocês tenham noção de leitura de FFT, eles vão aparecer, e é uma coisa relativamente simples. Nota, como subíndice aqui no n, nós vamos indicar a dimensão. Por exemplo, para n igual a 4 aparece um 4 aqui. E aí a matriz em si da transformada inversa, ela tem as funções base, né, colocadas aqui em coluna, na sua coluna. Então essa é a primeira função base, a segunda, a terceira, a quarta, etc. E aí eu posso usar o fato de que é um ângulo. Esse número aqui basicamente está representando um ângulo. Então, se porventura eu andar muito aqui nesse ângulo, eu volto para o mesmo lugar, correto? Então eu tenho várias maneiras de escrever o W, e aqui eu posso ir simplificando, né? Menos 1 e essa daqui é a matriz de inversa, essa é a matriz direta, de tal maneira que eu posso simplificar. Deixa eu só exemplificar para n igual a 4. Ao invés de usar esses Twiddle Factors aqui, eu posso dizer, olha, esse é o número menos j, certo? Ou seja, qual é o menos j? É que eu estou olhando para o círculo unitário, pegando esse cidadão aqui, ó, o menos j, certo? Porque um número real que tenha, um número complexo que tenha sua parte real igual a 0 e sua parte imaginária igual a menos 1, eu posso representar como menos j. Esse cidadão aqui seria o j. Esse aqui seria, né, o 1, se eu tivesse bem aqui é 1, que aí a parte imaginária dele é 0, e esse daqui seria o menos 1. Então, notem só, como são esses os 4 ângulos que eu lido com uma DFT na hora que o n igual a 4, eu acabo podendo escrever a matriz da transformada
a partir só desses números. Olha. Essa é a primeira função. Opa, aqui é a da transformada direta. Então, essa é a primeira função base na linha, essa é a segunda função base, a terceira função base, a quarta função base. Assim como na DCT, há fórmulas que podem ser usadas como alternativa à notação matricial. E aqui eu tenho então as funções base sendo representadas com a notação de Twiddle Factor, fazendo produto interno com o sinal x de n para me fornecer o x de k. E essa daqui é a fórmula da transformada inversa, onde eu forneço como entrada os coeficientes e obtenho o sinal x de n no domínio do tempo. Como a matriz da DFT ela vai ser ortogonal, eu posso verificar que a função base na transformada direta, ela basicamente faz o complexo conjugado e a transposição, ou seja, a hermitiana, como a gente viu. E aqui tem a função base bem parecida, só trocando o sinal para a transformada inversa. Então, essa matriz da DFT, da maneira que ela é normalmente definida nos livros textos, ela não é unitária. Por isso que eu disse que ela era ortogonal, mas ela não é unitária, porque as funções bases elas não têm a norma unitária. Se você quiser que ela tenha, você tem que mudar esses fatores de escala, para que ao invés de usar aqui o fator 1, ou seja, não aparece nenhum fator, eu tenho esse fator de escala 1 sobre a raiz quadrada de n, e aí vejam como é que fica. Apenas mudando o fator de escala, então, eu tenho a DFT unitária aqui embaixo, nessas equações 16 e 17, e a não unitária, que é tipicamente utilizada aqui em cima. Então, vejam só, se nós pegarmos aqui o MATLAB, e se nós quisermos calcular FFT, essa seria a maneira, né? Então eu posso dizer que os coeficientes são obtidos dessa forma. E aí, se eu quiser observar, olha, os coeficientes tipicamente vão ser números complexos. Por quê? Mesmo que você bote um sinal real, como o x aqui nosso era real, pelas funções bases da FFT serem complexas, os seus coeficientes vão ser complexos. E daí nós vamos ter que nos acostumar a interpretar esses coeficientes usando, obviamente, números complexos. Então eu posso ter a magnitude dos coeficientes, por exemplo, que é o que normalmente a gente chama de espectro, certo? Ou eu posso pegar a fase, e essa seria uma forma. A outra é fazer real imaginário dos coeficientes, ou seja, obter suas partes reais imaginárias. Então tudo isso, quando se estuda a análise de Fourier, acaba aparecendo como maneiras alternativas de representar um sinal. Tanto a DCT quanto a DFT, as funções base elas eram cossenos e senos, né? Então, no caso da DCT, apenas cosseno, na DFT era uma exponencial complexa que pode ser interpretado como cosseno mais j-seno. Eu vou dar como exemplo alternativo uma transformada que chama de Haar, e ela é relacionada ao wavelet, que foi uma ferramenta matemática descoberta mais recentemente do que a de Fourier. E a transformada de Haar, apesar de ser uma wavelet bem simples, ela permite identificar uma característica essencial das wavelets. Então, antes da gente falar dela, recordem que tanto para DCT quanto para DFT, os cossenos e senos acontecem durante todo o intervalo de análise, ou seja, quando a dimensão n é igual a 4 amostras, os cossenos e senos existem para aquelas 4 amostras, ou seja, não são nulos. E a transformada de Haar, ela é interessante nesse aspecto, porque para caso de n igual a 4, notem, essa é a primeira função base. Recordem que eu estou vendo a hermitiana, então as funções base estão aqui nas linhas. Essa é a primeira função base, essa é a segunda função base. Aí vejo a terceira e a quarta função base, eu tenho esses zeros, significando que essa terceira função base ela vai ter, digamos, uso para análise do sinal apenas nessa primeira parte aqui, enquanto que a última só na segunda parte. Isso distingue da DCT e da DFT, onde os zeros não aparecem. Então ela não tem uma localização no tempo. E falando de uma maneira bem simplificada, o wavelet, esse let de ser pequenas ondas, numa interpretação assim não rigorosa, essas pequenas ondas das wavelets é porque suas funções base elas não têm suporte
ou seja, elas não são não nulas em toda a duração da análise. Elas são pequenas, o wavelet vem dessa interpretação, elas são pequenas ondas que acabam indo para zero em algum tempo e permitem a gente localizar, não só na frequência, mas também no tempo, o uso de uma específica função base. Mas olha, aqui o n igual a 2, ele é um caso interessante porque para n igual a 2, tanto a DCT quanto a DFT quanto a RAR tem as mesmas funções base, a mesma transformada. Então só passa a ficar mais interessante para n maior que 2, a distinção entre elas. Aqui nesse gráfico eu mostro para o n igual a 32, aí os gráficos ficam mais bonitos. Vamos só dar uma olhada para k igual a 0. Para k igual a 0, o azul foi sobrescrito pela outra função base, mas ele, basicamente, para k igual a 0, da mesma maneira como o DCT, é só um nível DC. Aí para k igual a 1, é essa função base que bem no meio, ou seja, não esqueçam que o n aqui tem na abscissa a interpretação de tempo. Eu estou vendo as funções bases que vão fazer produto interno com x de n no tempo. Então, para n igual a 1, bem no meio, ó, eu tenho a função base indo positivo, aí no meio ela troca para negativo. E aí para k igual a 2 é essa em vermelho, onde ela existe só na metade da duração, a primeira metade da duração do sinal, depois ela é zero. E aí para k igual a 3 é diferente, ela não existe na primeira metade, mas ela existe na segunda metade do sinal. E para k igual a 31, pulando aqui de 3 direto para 31, notem que ela é zero durante todo esse tempo, e ela só vai ser não nula, o suporte dela são só as duas últimas amostras. Então essa função base ela seria boa para representar um impulso, por exemplo, aqui, ou um impulso aqui. E a k igual a 30 representaria um impulso mais para a esquerda, k igual a 29 mais para a esquerda ainda, de tal maneira que vocês notam que as funções bases da RAR são bem distintas da DFT e da DCT. Isso pode ser observado quando a gente quer representar um sinal como esse. Suponham que o sinal é x de n, apenas um impulso localizado nessa posição. E aí eu vou contrastar DCT, esses dois gráficos são de DCT, e aqui os dois gráficos embaixo são da RAR. Esse gráfico aqui é o seguinte: qual é a melhor função base da DCT para representar esse sinal? Ou seja, aquela que tem um coeficiente de maior amplitude. Eu estou identificando isso como melhor, mas percebo que esse termo, né, melhor é porque o coeficiente de mais alta amplitude é aquele que está carregando mais potência para representar esse sinal. Se vocês fizerem a analogia que eu sempre sugiro com espaço de vetores, seria aquele vetor melhor alinhado com o vetor que estaria sendo análogo a esse sinal, de tal maneira que o produto interno se tornou maior. Certo? Ora, se eu tiver um produto interno que é zero, é porque eles estão ortogonais. Se eu tiver um produto interno que é grande, é porque eles têm magnitudes e estão alinhados, né? Simultaneamente. Mas olhem lá, se essa é a melhor função base. Se eu olhar todos os coeficientes da DCT, aqui na abscissa é o K, como está indicado aqui, então esse é o primeiro coeficiente, segundo, né, os valores, né, como a DCT é uma transformada real, então aqui estão os valores dos coeficientes, são números reais. E você vê que para representar esse sinal aqui eu precisei de vários coeficientes. Na verdade, quase todos têm uma amplitude não insignificante. Ou seja, só esse aqui é próximo de zero, esse outro é próximo de zero, mas vários são bastante distintos de zero. Vamos agora fazer por contraste com a RAR. Olha a melhor função base da RAR. A melhor função base está justamente ajudando a localizar o impulso. E quando a gente olha o espectro pela transformada RAR, esses são os coeficientes, mas da RAR. Vejo que eu tenho vários que são zero. Né? Esse aqui, que é o maior coeficiente, é justamente o que corresponde a essa função base. Então, esse número aqui, que é até negativo, ele vai multiplicar essa função base. E os outros vão me ajudar a compor esse impulso, né? Já que eu não tenho nenhuma função base na RAR que seja um impulso único. Mas, contrastando esse espectro da RAR com a da DCT, vocês notam que depende muito das características do sinal, né? Enquanto que a RAR, se você interpretar corretamente, você consegue até localizar onde é que o impulso ocorreu. Na DCT eu não tenho essa capacidade. Bem, esse tipo de análise bem simplificada, obviamente, é só para motivar, e a localização no tempo, então, passou a ser, como eu havia dito antes, uma das motivações para se usar a análise por wavelet
ao invés de análise por Fourier, ou seja, se usar funções base que têm suporte finito no tempo, elas terminam no tempo, elas estão localizadas no tempo, elas são zero em certos intervalos, em contraste com cossenos e senos que são de duração durante todo o intervalo de análise.